Fala primeirão, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje nós vamos trabalhar a nossa primeira videoaula da disciplina de espanhol. Nela nós vamos explorar a correção do exercício, né, do simulado Enem que eu passei para vocês na plataforma EDB. Certo? Acompanhem comigo aí a leitura dos slides. Bom pessoal, dando início à nossa correção do exercício, tá, do simulado, vamos à primeira questão. A primeira questão nos traz uma música, né, intitulada Canción con Todos, da eterna Mercedes Sosa, que é uma ídola argentina, uma das principais influências da música latino-americana. Certo? Eu quero que vocês acompanhem a canção com a letra e reparem no discurso que ela faz antes de cantar a canção. Imaginen ustedes a un gigante coro de América Latina, porque esta canción es muy amada en América Latina, es casi como un himno de nosotros, un himno de la unidad. Se llama Canción con Todos, y hay una parte que la gente canta, dice, todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede ser canción en el viento. Ojalá sea así. Canción con Todos. Gracias. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad, verde Brasil, besa mi Chile, cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, latinoamericano, libera tu esperanza con un grito en la voz. Então, aí tudo a ver, né? O discurso que ela faz antes e a letra da canção. Bom, essa questão do Enem, tá, pessoal? Se eu não me engano, foi de 2018, foi 2017, não lembro ao certo, mas enfim. Canção com Todas é uma canção latino-americana muito difundida e consagrada pela voz da cantora argentina Mercedes Sosa. Com relação à América Latina, olha o que é pede, ó. Com relação à América Latina, os seus versos expressam o quê? O que é que os versos vai expressar com relação à América Latina? Desejo de integração entre os povos. Reparem no discurso que ela fez, né, anteriormente, mas quando ela canta o refrão, ela diz todas as vozes, né, todas as mãos, todo o sangue pode ser canção no vento. Então, esse desejo de integração, quando ela usa a palavra todos. Então, o próprio título da canção já responde essa questão, tá bom? O entusiasmo por caminhar pela região, a gente não vê essa relação com a América Latina, tá? Até pode ver em certo ponto, mas muita interpretação, né? Seria puxar muito para interpretação. Valorização dos recursos naturais, a gente sabe que tem, mas não é o propósito principal da música. Esforço para libertar os oprimidos, vontade de cantar os tipos humanos, né? Esse aqui é que não pode confundir, né? Essa aqui jamais seria. E a alternativa D fala de libertar os oprimidos. A gente sabe que tem
um sentido, né? Mas lembrando que no Enem a gente tem que dar foco ao que? Ao comando da questão. Tá bom? Então a alternativa mais correta é a alternativa A. Essa questão ela traz uma reportagem, tá? Que ela diz o seguinte: ante las situaciones adversas, algunas personas sufren secuelas a lo largo de la vida, otras, la mayoría, se sobreponen y la intensidad de las emociones negativas van decreciendo con el tiempo y se adaptan a la nueva situación. Hay un tercer grupo de personas a las cuales la vivencia del trauma las hace crecer personalmente e suas vidas adquirem um novo sentido e saem fortalecidas. Então aqui ele diferencia os três tipos de pessoas. As pessoas que diante das situações adversas elas ficam com sequelas, né, para o resto da vida. Outras pessoas que quando nessas situações, né, dificuldade, vão superando paulatinamente, ou seja, com o passar do tempo, vão diminuindo esses problemas. E o terceiro grupo de pessoas que eu acho que seriam mais saudáveis é as que saem dos problemas mais fortalecidas ainda, né? Então não se deixam abater com os problemas. Continuando a leitura. Investigadores de la Unidad de Psicología Básica de la Universidad Autónoma de Barcelona, UAB, han analizado las respuestas de 254 estudiantes de la Facultad de Psicología en diferentes cuestionarios para evaluar su nivel de satisfacción con la vida y encontrar relaciones con su resiliencia y con la capacidad de reparación emocional, uno de los componentes de la inteligencia emocional que consiste en la habilidad de controlar las próprias emoções e las de los demás. Então ele cita aqui, ó, algumas das características das pessoas resilientes podem ser treinadas e melhoradas, como a autoestima e a regulação de las próprias emoções. Com esse aprendizaje se poderia dotar de recursos a las pessoas para facilitar sua adaptação e melhorar sua qualidade de vida, explica, né, o estudioso. Então, essa reportagem ela cita uma pesquisa que tem como tema o comportamento das pessoas diante das adversidades. De acordo com o texto, um dos objetivos, então, qual é um dos objetivos da pesquisa?
com os alunos da faculdade é o quê? Entender de que forma os traumas sofridos servem de suporte para a resolução dos problemas? Não. Compreender com a adaptação das emoções negativas, a gente até pode confundir com essa, mas reparem o item C, analisar, olha aqui, ó, nesse trecho aqui, ó, diferentes questionários para analisar o nível de satisfação. Então, analisar os vínculos de satisfação existencial, a flexibilidade e a habilidade de recuperar-se emocionalmente. Então, o item correto aqui, de acordo com o texto, item C, tá? Verificar de que forma as pessoas exercitam e melhoram a autoestima. Não, isso daqui ele está pesquisando. E sistematizar as maneiras de dotar as pessoas de recursos para lidar. Isso daqui é uma consequência, tá? Então, um dos objetivos, né, tá aqui o trecho extraído. A próxima questão, né, o texto é uma carta do leitor sobre a reportagem Desenchúfalo e Arrugar. Quando eu falo Desenchúfalo e Arrugar, pessoal, temos aqui um prefixo des, né, de negação. Então, o que é enchufe? Enchufe é tomada, certo? Tomada de cozinha onde se liga e desliga, tá? Então, o que seria desenchúfalo? Desligue-o, né? Desligue-o. Desligar, no caso, a tomada ou o objeto que está ligado, tá? E arrugar. Rugar, em espanhol, né? A gente traduz como brincar, tá? Então, desligue o aparelho, alguma coisa, né? E vamos brincar, certo? Publicado em uma revista. Ao relatar sua experiência pessoal, a leitora retoma o tema da reportagem e confirma a necessidade de quê? Então, qual a necessidade que é apresentada no texto? Vamos aqui ao texto. Soy madre de un pequeño de 3 años y a partir del artículo de Desenchúfalo y a jugar, me puse a pensar en el tiempo que le dedico a mi hijo. Então, qual o tempo que a mãe dedica ao seu filho? Todos los días cuando llego a mi casa, mi prioridad es mi hijo y nos turnamos con mi marido para ver quién cocina y quién se tira en el piso a jugar com Santiago. Então, ela reveza com o marido, né? Quem vai para a cozinha e quem fica cuidando da criança, tá? Nuestro hijo tiene toda a tecnologia a disposição, porque su papá es técnico de sistema, pero quando chegamos a casa, depois de um agotador dia laboral, né, dia de trabalho, nos desenchufamos los tres e usamos qualquer coisa que tengamos à mão, uma pelota, né, uma bola, um lençol, né, para brincar. Essa pequena terapia de risa é altamente curativa contra os bajones anímicos, né? Contra o baixo astral, né? Contra o estresse, contra os pequenos enojos cotidianos, contra todo. Então, né, o que é que ela confirma a necessidade? De desconectar as crianças dos aparelhos tecnológicos, daqui ó, os aparelhos tecnológicos, e brincar com elas, né? Dar tempo às crianças. Essa é a necessidade. Claro, o item A, cercar as crianças de tecnologia disponível? Não, é o contrário. Oferecer às crianças a variedade de brinquedos não tecnológicos até pode ser, né? Mas isso não é a confirmação do artigo apresentado, tá bom? Então essa daqui seria quase correta, né? Revezar é importante, né? Confirma, revezar o tempo de cada um dedica às brincadeiras do filho. A gente vê isso claro, mas não é o propósito do artigo. Controlar o tempo de que os filhos dispõem para usar aparelhos tecnológicos. Também a gente vê que é uma verdade, mas não é o propósito do artigo também. Claro? A próxima questão, né, o texto pequeno, né, o estrofe de uma canção Siete Crisantemos, do cantor espanhol Joaquim Sabina. Expressão llueve sobre mojado, né, chover sobre o molhado. Então é uma constante, né? Então esse trecho aqui, pessoal, né,
faz referência a quê? Constância necessária para viver, esperança de uma vida melhor, rotina entediante da vida. Vamos ao texto. Siete crisantes. A las buenas costumbres nunca me he acostumbrado, el calor a la lumbre del hogar me aburrí. También en el invierno llueve sobre el mojado. Lo sé porque he pasado más de una noche allí. Então, ó, os bons costumes eu nunca me acostumei, né? Ele nunca se acostumou com os bons costumes do calor, né? Da claridade, do lar, né? Ele sempre se aborrecia, certo? Por quê? Porque quando é costume é uma coisa mesmo chata, né? Entediante. Então, também, quando ele fala aqui o também, no inverno llueve sobre el mojado. Então, esse também que faz a ligação entre, né, a rotina entediante dele, né, e também que acontece no inverno, certo? Então, alternativa D. Constância necessária para viver, não. Esperança de uma vida melhor, a gente não vê claro isso, certo? Desprezo pelos bons costumes. A gente vê esse desprezo, certo? Mas não é o que significa a expressão. Lembrando que a gente tem que ter uma atenção maior pelo comando da questão. Ele só está pedindo a referência da expressão llueve sobre el mojado, certo? Então, a alternativa D correta. Essa daqui, questão, trata de uma campanha publicitária. Lembrando, campanha publicitária vende uma ideia ou um produto. Nesse caso aqui, nós estamos vendendo a ideia, né? No caso, é o combate à dengue. Né? O título é No le demos água al dengue. Então, aqui a gente sabe, por conhecimento prévio, que o mosquito ele se reproduz em água parada. Por isso que o título é No le demos água al dengue. Certo? Todas essas informações aqui, nós já sabemos, né? A gente tem que tampar bem os recipientes, lavar periodicamente, né? As pias, os vasos de água, né? Qualquer objeto que não sirva, né? Ou tem que se desfazer para evitar o acúmulo de água, isso que a gente já conhece, tá? Vamos ao comando. Os programas de prevenção à dengue não são restritos das cidades brasileiras. No material elaborado sobre o tema pelo Ministério da Saúde do El Salvador, país da América Central, qual é o objetivo de uma campanha publicitária onde tem, né, instruções. Se tem instruções, é o que? O objetivo? Instruir. Certo? Instruir o leitor sobre como impedir a formação de criador dos mosquitos. Certo? Bastante simples essa questão. A próxima, né, é uma imagem, texto verbal e não verbal, né? E diz o seguinte: se te queda mi aparcamiento, quédate mi discapacidade, normalmente ter mis barreiras. Então aqui nós temos um símbolo universal, né? Cadeirante, certo? Se você fica no meu estacionamento, então isso daqui é a figura, né, do Código de Trânsito, certo? Fica minha discapacidade, ou seja, minha incapacidade, não aumente minhas barreiras. Então, se eu já tenho um problema, né, de ser cadeirante, como é que você ainda estaciona nas vagas destinadas aos cadeirantes? Certo? É esse o que o texto diz. Vamos à questão. A acessibilidade é um tema de relevância tanto na esfera pública quanto na esfera privada. No cartaz, a exploração desse tema destaca a importância de si. Qual a importância, pessoal? Respeitar o estacionamento destinado aos cadeirantes, certo? Estimular os cadeirantes na superação de barreiras? Não, porque ele está criticando as pessoas que usam o estacionamento indevido, tá? Identificar as vagas reservadas aos cadeirantes, a gente identifica as vagas pelo sinal, mas o texto verbal ele não deixa claro isso, né? Que essa função, né? Não é somente identificar as vagas. Eliminar os obstáculos para o trânsito de cadeirantes, essa seria a quase correta, tá?
Então, mas assim, comparando as duas, a B e a D, ó, respeitar o estacionamento destinado aos cadeirantes, né? Quando eu falo eliminar os obstáculos, aqui a alternativa ele não diz qual obstáculo específico, certo? No caso, na B, as pessoas, deixa claro que são as pessoas que estacionam no local indevido, tá? Facilitar a locomoção de cadeirantes em estacionamentos. Locomoção de cadeirantes nos estacionamentos. Quando a gente vê essa frase, subentende-se que o cadeirante ele tem que andar pelo estacionamento. Não é uma vaga específica, tá? Então a alternativa B é a mais correta. Essa questão traz um texto histórico, tá? Então as questões do Enem podem também trabalhar muito da história da língua, certo? Então fala de Malinche ou Malitzin, foi uma figura-chave na história da conquista espanhola da América, atuar como. Então essa pessoa aqui, ela atuou como, né? Vamos ver aqui o texto. Pero um dia ele foi apresentado a Cortés un tributo bien distinto. Un cerca de 20 escravas chegou hasta o campamento espanhol, entre elas Cortés escolheu a uma. Então, de 20 escravas, ele escolheu somente uma. Descrita por el cronista de la expedición Bernal Díaz de Castillo como mulher de bem parecer, então boa aparência e entremetida e desenvolta, uma pessoa bem extrovertida e bem comunicativa, né? El nombre indígena de esta mujer en Malitzin, indicativo de que havia nascido bajo signos de contenda e desventura. Então, ela era amaldiçoada de acordo com a cultura asteca, né, de onde ela vinha. Sus padres la vendieron como esclava. Los españoles la llamaron Dona Marina, pero su pueblo la llamó la Malinche, la mujer del conquistador, la traidora de los indios. Pero cualquiera de estos nombres, la mujer conoció un extraordinario destino. Se convirtió em bilíngue. Como assim, pessoal? Se convirtió em bilíngue. Então, ela foi usada como? Como intérprete, certo? Então, atuar como? Já encontramos aqui, como intérprete e amante. La língua que habría de guiarle, guiar quem? No caso, o Cortés. A lo largo del alto del Imperio Azteca, demostrando que algo estava podrido no reino Moctezuma, que en efecto existia grande descontento e que o Império tinha pés de barro. Então, ela foi a ponte, né? Ela entregou todos os segredos do Império Azteca, onde eram escondidos e tal. E ela se viu como intérprete do conquistador, possibilitando-lhe conhecer as fragilidades do Império, tá? Ela atuou como escrava dos espanhóis, colocando a serviço dos objetivos da coroa. Não foi dos espanhóis, foi somente do Cortés. Amante do conquistador, dando origem à miscigenação. Não foi só amante, certo? Voz do povo, não é do povo, somente do Cortés. Maldição dos astecas, difundindo a corrupção do governo Moctezuma. Ela era a maldição dos astecas, mas não relacionado à corrupção, né? Porque ela foi vendida como escrava. Então, a alternativa A mais correta. Essa questão, né, los animales. La Unión Europea, desde el 1 de octubre de 2004, tiene el uso de pasaportes obligatorio para los animales que viajan su dueño en cualquier compañía. Aviso especial. En España, los animales deben haber sido vacunados, então vacinados, tá? Contra a rabia, antes do dueño solicitar a documentação, consultar um veterinário. Então, antes dele conseguir a documentação, né, para viajar, ele precisa comprovar a vacina do animal, beleza? De acordo com as informações sobre os aeroportos e estações rodoviárias na Europa, uma pessoa que mora na Espanha e queira viajar para a Alemanha com seu cachorro, ela deve fazer o quê? Deve fazer o quê? Vacinar o animal e depois solicitar o passaporte dele, ó. Vacinar contra a raiva antes do seu dono solicitar a documentação, certo? Consultar as autoridades para verificar a possibilidade de não ter um certificado especial, não. Tirar um passaporte do animal, não, é da pessoa. Vacinar o animal contra todas as doenças, não, contra a raiva, certo? Essa questão aqui trata de uma palavra brincando que é uma heterossemântica, né?
que significa pulando, tá? Pulando. Então acompanha a leitura aí. Brincando, Cangarros, né, que é o nome do tênis. Llega a México diciendo os atléticos, pero muy fashion. Essa palavra não é espanhola, tá? Tiene um toque vintage, né? Com diferentes formas, combinações de colores. Lo más cool, né, o mais descolado, o mais legal de esses tênis que tienen bolsas para guardar a llave do dinheiro. Que é aqui, ó, um bolsinho aqui, né? Super na moda. Só que não. São ideais para hacer exercício e com os jeans, obtendrás um look urbano. Então são palavras estrangeiras, né? Por que isso, né? O texto publicitário utiliza diversas estratégias para enfatizar as características do produto que pretende vender. Assim, no texto, o uso de vários termos de outras línguas que não espanhol tem a intenção de atrair a atenção do público-alvo dessa propaganda, que são quem? Quem é que usa esses vocabulários assim? Os jovens, tá bom? Os jovens. Popularizar a prática de exercício esportivo não é o propósito. Agradar os compradores ingleses, são só os ingleses? Não, é no México, então não são ingleses. Incentivar os espanhóis a falarem outras línguas não é o propósito, é vender o produto. Enfatizar o conhecimento do mundo do autor do texto, não, certo? Outro texto publicitário, né? Dessa vez do Greenpeace, lembrando que o texto publicitário vem de uma ideia ou um produto. Diz o seguinte: lo que le haces al planeta te lo haces a ti. Então, o que você faz ao planeta, você está fazendo a si mesmo. Atua agora, né? Hazte sócio hoje, seja sócio hoje do Greenpeace, certo? O texto publicitário objetiva a adesão do público a uma campanha ambiental. A relação estabelecida entre o enunciado, né, lo que le haces al planeta te lo hace a ti, e os elementos não verbais. Os elementos não verbais nós temos aqui, ó, um lado do rosto, né, tranquilo, o outro lado estragado, certo? Então desse lado aqui nós temos fábricas, certo? Construções, e aqui nós temos tudo limpo. Entenderam aí? Então, esses elementos não verbais pressupõem a atitude negativas do homem para o planeta. Aceleram o envelhecimento da pele? Não. Provocam a ocorrência da seca? A gente sabe que é um das consequências, né? Mas não é só ela. Aumenta o dano atmosférico? Sim, por parte, né? Mas isso indica o dano à pessoa. Então prejudicam o próprio homem. Quando ele fala que, né, te lo haces a ti. Então o que você faz, lhe faz ao planeta, você faz a si, certo? Então o significado e a alternativa D é a correta, tá? As outras a gente pode associar que tem uma certa verdade, né? Mas a gente tem sempre que atentar para o comando da questão, tá bom? Bom, pessoal, a gente finaliza aqui nossa primeira aula. Espero que vocês tenham gostado e até mais. Beijão!